Olá galera, sejam bem-vindos ao Barzinho Nerd. Puxa uma cadeira, senta aí e vamos conversar hoje sobre o jogo Heavy Knights Tactics. O jogo foi lançado em 25 de janeiro desse ano e nós jogamos a demo dele. Nós jogamos a versão do prólogo, que já estava disponível em 2021, e a gente vai trazer aqui algumas impressões que a gente teve sobre esse início do jogo. Para quem não sabe, esse jogo é baseado no universo de Tormenta. É um RPG de mesa distribuído pela editora Jambô. E esse universo de Tormenta ele já tem livros, ele tem jogos, tem HQs, né? Então já é um universo de RPG conhecido aqui no Brasil. Mas não se preocupa que não é preciso ficar lendo tudo antes de jogar, porque o jogo já é autoexplicativo. A história do jogo é sobre a Aurora, que partiu numa expedição a fim de encontrar seu pai. O pai dela saiu em uma expedição para o sul do continente de Arton, que é conhecido como Laminor. O continente Laminor ele era a terra dos Glubinoides, que foi tomado pelos elfos de uma maneira nem um pouco pacífica. E aí na história, bem no começo do jogo, já mostra que os Glubinoides retomaram essa terra. Os Guardiões do Conhecimento, que são a Ordem de Thanator, a qual pertencem a personagem principal, Aurora, e o pai dela, enviou uma expedição para recuperar o conhecimento élfico deixado para trás. Uma coisa que eu achei digno de nota é que, apesar de normalmente os goblins serem alinhados ao mal, na história eles são os povos originários da Terra, e os elfos eles são os invasores. Isso me deixou interessado em saber como que essa visão vai ser trabalhada no decorrer do jogo. A gente vai falar um pouquinho da gameplay aqui para vocês. A gameplay são batalhas táticas, igual vários RPGs que a gente já conhece, por exemplo, o próprio Final Fantasy Tactics, e é baseado em turnos, né? O jogo ele tem essa coisa primeiro tem um turno dos jogadores, na maioria das batalhas começa com o turno dos jogadores e depois o turno dos monstros, dos inimigos que estão ali. Só que o jogador também pode ser emboscado, e então a luta começa com o turno dos vilões. O estilo é como se você estivesse mexendo peças no tabuleiro. Tem uma grade no qual você tem os limites em que o jogador pode mexer. No jogo você tem 2 pontos de ação. Você pode usar um deles para se movimentar e o outro para atacar. Tem alguns ataques que eles gastam apenas um ponto de ação e alguns até gastam os 2 pontos. Uma coisa que eu achei particularmente interessante é que quando mais de uma peça do jogador estiver junto a uma peça do inimigo, você pode fazer um ataque combinado. E aí dá uma imagenzinha bem legal e o ataque sai bem mais forte. Os ataques dos personagens consomem MP, aqueles pontos de mana que são comuns em outros RPGs, mas tem alguns ataques que eles consomem pontos de foco. Esses pontos de foco você vai acumulando ao decorrer dos turnos daquela batalha. E agora com vocês uns pontos positivos e uns negativos que a gente achou sobre esse breve gameplay nosso. Como primeiro ponto positivo, eu particularmente gostei muito da arte, é muito bonita, e a música também é bem legal. Eu achei a história bem promissora, apesar de eu ter jogado só uma demo, dá vontade de continuar jogando e de ver como vai ser o desenrolar dela. Um aspecto que a gente nem comentou da gameplay, mas tem também, são o alinhamento da personagem. Dependendo das decisões que você toma no jogo, o seu alinhamento vai para caos ou ordem. E isso influencia na história. Realmente altera a história, altera a forma que os outros personagens veem a personagem principal e realmente tem um peso na história. Eu achei isso é muito, muito legal, que me lembra muito alguns jogos, por exemplo, Fable, que tinha essa coisa das suas ações impactarem na história. Isso dá um fator de rejogabilidade, que a gente pode jogar mais de uma vez para tentar ver o que altera a história cada escolha que a gente faz. No decorrer das batalhas, a gente pode coletar ingredientes no qual vai fazer comida. E essas comidas podem ajudar a recuperar o nosso MP e o nosso HP. Uma coisa interessante também é que o jogo te oferece a opção de 2 tipos de dificuldade logo no início. Você pode escolher pelo modo normal ou pelo modo história. Sendo que esse modo história é um modo mais fácil do jogo. Um outro ponto bem legal é utilizar
elementos do cenário para causar mais dano nos inimigos. Então isso aí faz parte da sua estratégia. Bem, agora com vocês as coisas que a gente não achou tão legal. Eu diria que a primeira delas é a falta de dublagem em português brasileiro. Se tratando de um produto nacional, seria mais interessante que tivesse. E a dublagem ela é em inglês e ela acontece apenas nas cutscenes, né? Durante o jogo mesmo, são apenas os textos. Outro ponto que eu não gostei tanto é a falta de liberdade. Você só movimenta seus personagens durante as fases de batalha. Você não pode andar pelas cidades, não pode movimentar por castelos nem nada. Fora das batalhas o jogo é bem point and click mesmo. Fora das batalhas o jogo é bem visual novel. Uma última coisa que a gente achou negativa foi que na primeira batalha, pelo menos o prólogo, você acha que pode vencer, mas não pode. A gente perde logo na primeira batalha e isso, quando eu fui jogar, deu a sensação de que eu não estava jogando bem ou que o jogo estava difícil demais para mim e eu fui direto pro modo fácil. E depois, jogando o modo fácil, é que eu percebi, não tem como ganhar. E para concluir, o jogo vale a pena? Na nossa opinião, vale sim a pena. Ele tem uma história bem promissora, parece ser muito interessante logo no começo. O gameplay é bastante divertido, é engraçado, tem uns momentos de comédia. E as batalhas são divertidas e bem estratégicas. Quem não quiser comprar o jogo logo de cara, pode conferir o prólogo que está disponível de graça em todas as plataformas. Para quem curtiu esse vídeo, dá aí um like pra gente, compartilha nos grupos de WhatsApp, no grupo da família. Dá essa força pra gente. Estamos começando, sua inscrição e a sua força é muito importante. Então, gente, essa foi uma breve análise do Reverie Night Tactics, um jogo muito divertido brasileiro que vocês não podem deixar de prestigiar.